hoje é o Evangelho de São João, capítulo 16, versículos de 5 a 11. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Agora parto para aquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta para onde vais? Mas, porque vos disse isso, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade: é bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor, mas se eu me for, eu vou-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consistem o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado porque não acreditaram em mim, a justiça porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E o julgamento porque o chefe deste mundo já está condenado. Palavra da salvação. Comentário do Evangelho. 3 aspectos sobressaem neste trecho deste Evangelho que acabamos de ouvir. Primeira coisa, o retorno de Jesus ao Pai. Estamos antecedendo o dia da ascensão de Jesus ao céu e o Evangelho vai falar então deste momento em que Jesus está se despedindo dos apóstolos e está prestes a subir ao Pai. Segundo aspecto, segunda coisa, o envio do Espírito Santo imediatamente. Jesus garante que vai mandar o Espírito uma vez que ele for elevado ao céu. E a terceira coisa desse texto do Evangelho é a atuação do Espírito Santo em favor da comunidade cristã. Jesus fala então da ação do Espírito Santo na vida da comunidade, na vida da igreja. Os discípulos, no entanto, eles estão com o coração apertado por ouvirem esse discurso de Jesus dizendo que vai subir ao céu. Eles estão cheios de tristeza. Pensavam, sobretudo, no que iriam passar sem a presença de Jesus, pensavam nas tribulações que haveriam de sofrer. Porém, eles serão, com certeza, beneficiados com essa subida, com essa volta de Jesus ao Pai. Jesus tem que ser glorificado antes de enviar o Espírito Santo, fazia parte do projeto de Deus. O Espírito Santo vai esclarecer o significado de toda a obra de Jesus depois, no Pentecostes, quando acontece essa profusão do Espírito Santo sobre os apóstolos e agora sobre toda a igreja. Então, o Espírito Santo vai, como diz o próprio texto do Evangelho, ensinar todas as coisas. E assim vai ficar muito claro quem rejeitou a oferta de Jesus, quem rejeitou a sua palavra, quem rejeitou o seu anúncio, quem se fechou para ele. E o pecado consiste justamente nisso, né? Em fechar-se, em rejeitar essa ação salvadora do Senhor. Então, Jesus volta ao Pai. O chefe deste mundo estará condenado, né? É como se fosse uma contagem regressiva para o mal ser expulso do mundo. É um julgamento que se prolonga na história. Às vezes a gente pensa que parece, que demora, que Deus parece estar ausente, parece não enxergar tanta injustiça, mas ele já está agindo, porque o Espírito Santo age e age como nosso defensor, age como aquele que já nos dá a vitória, apesar de passarmos por tribulações. Não confundamos vitória com ausência de tribulação. A vitória que Deus nos dá não é a vitória sobre as pessoas, é a vitória sobre o pecado, é a vitória sobre o mal. Vamos fazer a nossa oração. Ó Jesus, na hora em que o Senhor está se despedindo dos discípulos, o Senhor percebe o coração aflito e triste dos seus amigos, dos seus discípulos.
Mas o Senhor, que é Deus, sempre tem algo melhor a nos dar, a nos ofertar. E o Senhor nos consola com o seu Espírito, assim como mostrou aos discípulos que era melhor que o Senhor subisse ao céu para derramar o Espírito. Agora o Senhor nos consola com o seu Espírito. O seu Espírito é a nossa defesa, é aquele que nos guia, é aquele que nos orienta, aquele que nos mostra toda a verdade, aquele que conforta o nosso coração com a presença santa. Muito obrigado, Senhor, pelo teu Espírito, e continua a nos preencher todos os dias com o teu Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, vem fazer morada em meu coração. Amém.